Pode começar, Poliana. Tá ligado? Então, bora lá. Pessoal, na última aula, a gente estava falando sobre acidentes, né, de trabalho, a gente falou sobre doenças. Deixa eu colocar lá no slide já. Qual que a gente estava, né? A gente estava conversando a partir daqui. Então, a gente falou da análise preliminar de risco, né? Que a gente analisa os riscos das atividades antes de realizar elas, né? Isso daqui é feito, na maioria é feito nas empresas, né? Então, é um checklist que a gente realiza antes de realizar algum tipo de atividade. A gente falou da prevenção e controle dos riscos, né? A gente falou do conceito legal, né, de acidente de trabalho, qual que é a diferença, né, do conceito previsacionista, né, que é da previdência, e o conceito de acidente de trabalho. Então, a gente, aquele dano, né, que ocorre ao trabalhador, tanto durante a sua atividade dentro da empresa, ou fora dela, do meio que você esteja a trabalho para aquela empresa, e no caminho também. E a gente viu também, né, que a gente tem acidentes de trabalho com afastamento e sem afastamento, né? Então, a gente tem os acidentes sem perda de tempo, né? Então, não impede do trabalhador de voltar ao trabalho. A gente tem acidentes com perda de tempo, né? Que a pessoa tem que ficar afastada da sua atividade, ou, né, ou ela vem a acidentes fatais, né, com a perda da vida. A gente tem os acidentes que não são pessoais, né, então o acidente pessoal é aquele que ocorre com as pessoas. O acidente impessoal são aqueles que acontecem com os bens materiais da empresa, né, então a gente tem perda de bens ali. Então a gente tem um acidente de trajeto, né, de locomoção, então esses também incluem os acidentes de trabalho, sendo que pode ser tanto em veículos próprios, né, ou veículos da empresa. A gente tem os incidentes, né, que os incidentes, o que ele ocasiona? Ele não pode ter nem perda material e nem perda de vidas humanas, né, mas poderia resultar em algum tipo de perda, tanto material como perdas humanas, né, então um incidente ou quase acidente. Então, por tempo, né, ou por alguma condição, não resultou em danos, em lesões. A gente tem, né, a importância das comunicações desses incidentes. A gente viu a pirâmide de Bird, né? O que é a pirâmide de Bird? Ele fala que a cada 600 incidentes, né, a gente vai ter 30 danos materiais, depois a gente vai ter 10 lesões leves, até a gente ter uma lesão grave. Então, que pode ser, o que é uma lesão grave, né? Com perda de tempo até afastamento ou a morte. Então, quando o número de acidentes, né, ou incidentes nos locais de trabalho, eles começam a aumentar muito, o pessoal da segurança, né, os gestores, eles ficam sempre atenciosos, sempre ligam um sinal de alerta, por quê? Por essa questão, porque conforme o número de acidentes vão aumentando, a probabilidade de você ter uma lesão grave, né, ou uma perda de vida ali é maior, né? Então, a gente tem a pirâmide de Bird aí. Aí a gente viu as causas de acidentes de trabalho, né? Então, a gente tem quais são as causas que a gente tem aí, né? A gente pode ter uma má execução, a gente pode ter sabotagem, a gente pode ter falta de atenção, a gente pode ter viagens a trabalho, a gente pode ter acidentes de trajeto. Então, são várias causas, né, que pode virar uma consequência, né, esse acidente de trabalho aí. A gente viu também, né, doença profissional e doença de trabalho.
Então, tem a diferença entre as duas, né? Então, qual que é a diferença entre elas? A doença do trabalho, né, de trabalho, ela surge devido à atividade exercida no ambiente de trabalho, mas ela não é necessariamente causada por aquela atividade. Ela pode ser agravada, né, ou desencadeada por aquela condição, mas ela não é exclusiva do ambiente de trabalho. Então, por exemplo, o estresse relacionado ao ambiente de trabalho, a pessoa já pode ter um nível de estresse alto, né, e o ambiente de trabalho acaba agravando esse nível de estresse da pessoa. Outro exemplo também que a gente tem aí é a LER, né, que é lesão por esforço repetitivo, né? Então, ele pode tanto desenvolver durante a atividade da pessoa ou se agravar. Então, é uma carga de trabalho excessiva, falta de ergonomia, condições de trabalho inadequada, tá? Mas ela não é exclusiva somente daquela atividade profissional. Ela pode ser também de outras atividades. Então, vamos supor que uma pessoa joga muito videogame, fica muitos jogos no computador e fica o tempo inteiro no computador, além do serviço que ela executa, né? Então, ela pode desenvolver LER, por esforços repetitivos no braço, né? Então, é uma doença que ela desenvolveu por causa do trabalho e não somente por causa do trabalho, né? Ela foi agravada por causa do trabalho, mas também por outras atividades que ela foi executando, né? Ali no dia a dia dela, como, por exemplo, mexer no computador, né? Jogar os jogos de forma, além do equilíbrio, né? De forma exaustiva. Já a doença profissional, ela é direta, né, e exclusiva daquele ambiente de trabalho, então, da atividade que a pessoa exerce, né? Então, ela vai ser o da atividade exercida ou de agentes nocivos que a gente tem no meio que a gente está inserido. Então, por exemplo, os riscos ocupacionais, então, por exemplo, expiração de poeira, né, que a gente até deu o exemplo da silicose, que é quando a pessoa respira muito poeira de sílica, né, que é areia. Uma asma ocupacional, a pessoa não tem asma, mas ela ficou exposta a produtos químicos por um longo período de tempo, né? Longo período de tempo, pessoal, não é hoje. Hoje eu estou exposta àquele produto, ele não vai me causar mal. Mas ao longo dos anos, né, você vai ficando exposto àquele tipo de produto, você vai expirando, né, aquele produto e ele vai te causando um mal. Então, as duas diferenças aí, né? Então, a doença de trabalho, ela não é relacionada a um agente específico, né? E não também está relacionada diretamente ao trabalho. E o profissional, ela é causada por um agente nocivo ou uma atividade específica da profissão, tá? Então, só para a gente diferenciar essas duas coisas aí, que isso daí é importante. As causas do acidente, né? Falha pessoal, ato seguro, ato baixo de padrão, né? O que é ato baixo de padrão? É quando a gente não exerce atividade com excelência, né? Quando a gente não tem uma padronização das atividades, quando a gente não tem uma forma certa de exercer, então fazemos de qualquer jeito. A gente falou disso aqui, condições inseguras, né? Que é, por exemplo, má iluminação, chão inadequado, né? Más instalações, então, um ambiente que pode ocasionar acidentes. O que mais que a gente falou, né? Quando a gente ignora, né? As placas de segurança, né? O fator de seguranças profissionais. Isso é muito importante, a gente também chegou a comentar sobre a questão pessoal, né? A questão de nossa saúde mental. Hoje a gente tem até agora, entrou, né, como normativa aí a parte de saúde mental, né, para as empresas. Então é algo muito importante, porque às vezes a gente não está bem, a gente abaixa nossa atenção, a gente está sob estresse, a gente está com algum tipo de conflito, e isso acaba impactando nas nossas atividades do dia a dia, né, nas atividades corriqueiras. Então, o uso de substâncias, alcoolismo.
hoje, a empresa, ela não pode desligar automaticamente um colaborador que tem algum problema, por exemplo, com alcoolismo, com uso com uso de algumas substâncias, né? Ela não pode desligar, ela tem vários trâmites, né? Eu não sei como funciona muito bem, mas ela tem várias formas de tentar ajudar esse colaborador, sendo o último, né? O último ato dela fazer a dispensa dele. Então, todos esses fatores, eles acabam influenciando no nosso dia a dia, né? Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está bem, tem dia que a gente consegue executar o nosso trabalho com excelência, tem dia que a gente não consegue fazer nada, e isso é com todo mundo. Como técnico de segurança, a gente tem que conseguir, né, de alguma forma, filtrar, né, essas filtragens, de uma certa forma, o ambiente de trabalho, né? Como que ele está, por exemplo, quando a gente perde algum colaborador na empresa, ou quando acontece algum sinistro na empresa, né? Perde um colaborador, não falo por acidente de trabalho, né? Ou alguma coisa acontece, então tudo isso vai impactar no dia a dia ali na atividade que a gente exerce, tá? Eu acho que eu não cheguei a falar da CAT, pessoal, não lembro. Se eu estiver errado, vocês me corrijam aí, mas eu acho que eu não cheguei nesse ponto aqui. O que é a CAT, né? Qual que é a sua função? Então, toda vez que acontece algum acidente, um incidente de trabalho, né? Seja por afastamento, não só acidente de trabalho, como doenças ocupacionais, você tem que fazer um comunicado. Então, CAT é o quê? Comunicado de acidente de trabalho. Ele é um documento obrigatório e ele deve ser sempre emitido, né, quando ocorre um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional com o trabalhador. Então, o que a CAT ela serve? Ela serve, né, para vir formalizar o registro, né, desse acidente e dessa doença, né? Então, ele garante que o trabalhador, né, tenha acesso posteriormente ao INSS, né, e aos seus auxílios, né, doença, acidente ou sua aposentadoria especial quando é aplicado. Quando é aplicado, por quê? Porque nem todo caso é aplicado, né? É, quem deve emitir, né, essa CAT, né? Quem deve fazer esse comunicado? Esse comunicado, pessoal, ele pode ser emitido tanto pela empresa, tá? Tanto pelo trabalhador, ou pelo médico, ou pelo sindicato de categoria. Então, a empresa tem a responsabilidade de emitir, mas vamos supor que a empresa não emitiu. Então, o trabalhador pode emitir, o médico atender o trabalhador, ou o sindicato da categoria que aquele trabalhador exerce, caso a empresa não cumpra com a obrigação. Então, a obrigação primária é da empresa. Então, existem prazos específicos, né, para fazer essa CAT, para fazer esse preenchimento, tá? Com o acidentes fatais, né, ou o diagnóstico de doenças ocupacionais, a doença ocupacional é logo após o diagnóstico. Então, você teve um diagnóstico dessa doença ocupacional, você vai emitir a CAT, né? O empregador vai emitir a CAT. O acidente não fatal, ele deve ser emitido até 24 horas após o acidente. Então, após o acidente, a empresa tem até 24 horas para fazer esse comunicado, né? E com o acidente fatal, tem que ser emitido imediatamente. Então, alguém tem que ficar responsável para emitir esse comunicado imediatamente, tá? Então, qual que é a função principal dela, né? Então, garantir acesso do trabalhador aos benefícios do INSS. É um registro, pessoal, oficial, que ele controla, tá? E monitora as condições de trabalho. Então, aí, com esse registro, o governo consegue saber quantos acidentes de trabalho tem, quanto tem de afastamento, né? Porque é oneroso.
É oneroso, a gente paga nossos impostos, né, lógico, mas é oneroso, né, para o Estado, para o governo pagar esses trabalhadores, e é oneroso para a empresa também, né? Então, a gente tem que formalizar essas ocorrências. E se a empresa não emitir a CAT, né? Quando ocorre esses acidentes ou essas doenças, ela tem consequências negativas, tá? Tanto para o trabalhador e tanto para a empresa. Primeiro, que o trabalhador ele pode ter dificuldade, né, para ter o seu benefício, não um benefício, né, um auxílio. O seu auxílio doença ali, ou auxílio acidente, ou aposentadoria especial. Então, ele pode ter alguma dificuldade aí. Não ter prejuízo no reconhecimento da doença, né? E também a empresa, né, ela recebe multas e penalidades do Ministério do Trabalho, por causa de não ter emitido essa CAT, tá? Então, ela pode ser responsabilizada judicialmente, atrás do tratamento médico, acesso do trabalhador ao benefício, então ela pode ser responsabilizada tudo nisso daí, tá? Então, a CAT é um documento, né, que a gente vai fazer essa comunicação, então vai comunicar para o INSS, né, então tudo aí que sofreu o acidente de trabalho ou a doença ocupacional. Logo após o acidente, caso de vítimas, né, e pode ser emitido até o primeiro dia útil após o acidente. Se a empresa perdeu o prazo, né, ela tem que preencher mesmo assim a CAT, tá, pessoal? Leves afastamento, né, a gente já falou isso aqui, qualquer gravidade, mesmo sem afastamento, então vamos supor, teve um acidente, a pessoa não teve afastamento, né, foi aquele acidente pessoal sem afastamento, tem que ser preenchido da mesma forma. Então, o empregador deve emitir, mas pode ser emitido também pelo empregado, pelo médico ou pelo sindicato, tá? Tem 4 vias, né? O INSS, o segurado dependente, o sindicato dos trabalhadores e da empresa. Ela tem que ser emitida em 4 vias. A inicial, ela é usada quando acontece o acidente ou a doença ocupacional. A reabertura, né, quando agravamento ou alguma lesão decorrente desse acidente, e o óbito é em caso de falecimento, né? Então, vamos supor que a pessoa, esse daqui, né, o de óbito, a pessoa sofreu um acidente, mas ela não veio a falecer, e aí você faz a reabertura, né, para óbito. É a Beatriz que levantou a mão? Pode falar, Beatriz. Boa noite, Poliana, tudo bem? Tudo bem, você? Poliana, bem, você falou assim nos casos leves, né? O leve seria algum acidente com algum, tipo assim, teve escoriações na pessoa, alguma coisa assim, ou só apenas um acidente sem ferimento, sem nada, mas houve aquele acidente, né? Tipo assim, é, um tombamento. Houve um tombamento de um equipamento, não teve lesões o operador. Porém, tem que registrar mesmo sem lesões, sem nada, ou não? Só o Não, tombamento e não precisa fazer o CAT? não, o CAT é só quando envolve pessoas. Ah, lesões. Lesões. Vamos supor que. Não, nesse caso aí, se vamos supor, tombou, né? Vamos supor que nesse tombamento o cara estava lá, né? Tem que emitir a CAT, Hum. mesmo que não teve lesão. Agora vamos supor que houve o tombamento e não tinha ninguém lá. Aí você não emite a CAT. Uhum. Mas se a pessoa Porque só é material. Isso. Agora, se tiver pessoas envolvidas, né, no acidente, aí tem que emitir. Mesmo que não tenha
afastamento, não tenha nada. Ele tem que ser emitido. Não tenha ferimento, não tenha nada. Isso. Tem que registrar aquele Tem que acidente, registrar. Tem que né? registrar. Se Uhum. tinha alguém dentro, tem que registrar, mesmo que a pessoa saia ilesa. Isso, tem que registrar. Tá Agora, bom. se não tiver ninguém lá, aí não precisa. Beleza? Pessoal, qualquer dúvida Tá aí bom, pode... obrigada. Nada. Aqui, pessoal, só uma imagem, né, que ilustra. Então, as doenças ocupacionais, né, vai para o serviço de saúde, né, a empresa tem que registrar a CAT, o acidente de trabalho ou de trajeto, o serviço de saúde também tem que registrar, né, então, comunicação de acidente de trabalho, INSS, a morte de comunicação deve ser imediata, acidentes, né, a empresa tem até um dia útil após a ocorrência. Se a empresa não comunicar ao INSS, ela paga uma multa, e caso o empregador não faça o comunicado de trabalho, o sindicato médico ou uma autoridade pode estar fazendo esse comunicado. Então, essas doenças, né, e esses acidentes de trabalho têm que ser comunicados. Eu acho que eu já comentei isso com vocês, mas pode falar. Outra pergunta, Poliana, se eu não registrar no INSS e o trabalhador se achar no direito que está sendo lesionado pela lei, pela lei não, pela empresa, né? Não registrado o CAT, ele pode procurar um médico do convênio ou particular, alguma coisa assim, e relatar o que houve, as condições que ele está e registrar essa CAT? Então, a CAT, Ou ele pega o atestado e leva para o. Então, se é porque eu já soube de uma pessoa que teve um problema e ela procurou o jeito dela. Um médico fez o laudo. Aí esse laudo ele leva para o trabalho lá na empresa onde ele está, ou ele leva para o INSS? Ou no Então, Ministério do Trabalho, onde que ele procura? Porque eu já soube de gente que a empresa não registrou e a pessoa se sentiu lesionada e procurou um médico e fez então o laudo. o laudo pode ser emitido pelo médico também, o médico que atendeu a pessoa. Só que a CAT, igual, a primeiro que tem que fazer, por exemplo, aconteceu o acidente, a empresa tem que fazer a CAT. Quem vai acionar o INSS é a CAT, é essa comunicação. Não quer dizer que, tipo assim, que eu preciso fazer a CAT e depois ir no INSS. Agora, vamos supor, a empresa não fez esse comunicado. Aí, se ela não fez esse comunicado, o trabalhador, ele mesmo pode fazer esse comunicado, que é a CAT, para ter seus benefícios no INSS. E aí ele pode pegar esse laudo com o médico que atendeu ele. Agora, os trâmites, como que ocorre depois, eu não sei como que é. Então, por exemplo, às vezes a empresa fez uma CAT, né, de acidente de trabalho, e não colocou a gravidade do acidente, por exemplo, né? Igual o trabalhador pode ter se lesionado mais e a empresa não colocou a gravidade do acidente. Aí eu acho que ele tem meios jurídicos para recorrer a isso. A CAT é só mesmo para você comunicar Entendi. mesmo que o acidente ocorreu. Aí vamos supor, a empresa não comunicou dentro daquelas 24 horas, né? Que é do acidente. Aí o trabalhador, ele mesmo pode fazer esse comunicado, ou o médico dele também pode fazer. Aí, igual você falou, ele se sentiu lesionado, de alguma forma, vamos supor que a empresa não fez da forma correta, aí eu acho que seria por meios trabalhistas, processo trabalhista mesmo, tá? Para ele conseguir realmente reaver, né, o que realmente aconteceu. Por isso que tem as 4 vias, né? Tá bom. Cada um tem a sua via. Uhum. Não sei Entendi. se eu Obrigada. consegui tirar a sua dúvida o mais clara aí possível, mas o que eu sei até é isso. Depois eu vou até pesquisar mais. Voltando aqui, Tá certo, tá bom? obrigada. Nada. Pessoal,
Outro ponto, né, é a direita de recusa do trabalhador. A gente já tinha comentado sobre, se você não se sentir seguro, se você achar que está em risco, né, eminente ali ou grave, você não é obrigado a executar aquela atividade, tá? Então, por lei, você tem o direito, né, de fazer a recusa de executar aquele trabalho. Ah, mas eu não quero fazer hoje, não vou fazer. Não, não é isso, né? Você tem que falar, você tem que mostrar, né, o porquê de não estar fazendo aquele trabalho, aquela atividade, né, por os pontos de risco, né, de segurança. Acho que a gente não chegou também a falar de inspeções, né? O que são inspeções, pessoal? As inspeções, elas são utilizadas, né, por diversos motivos, para a gente ter condições, né, de inspecionar, de verificar, de eu conseguir saber o que está acontecendo. Então, eu vou fazer verificação de algo, então, vou inspecionar. Então, essas verificações, elas podem ser gerais, parciais, de rotina, né? Elas podem ser especiais. Então, essas verificações, essas inspeções, é para ver se aquilo ali, aquelas atividades ou aqueles equipamentos estão de acordo, né, com algo que foi predefinido, algo que a gente tem que seguir, né? Uma demanda de segurança. Então, a inspeção geral, né, é aquelas feitas nos setores, né, da empresa. Então, elas verificam, ó, devem ser repetidas em intervalos regulares, onde não existem serviços especializados com segurança e medicina de trabalho. A tarefa caberá à CIPA da empresa. Então, o que são essas inspeções gerais? Vamos supor que eu tenho que ter 5... como fala que negócio que apaga fogo? Esqueci o nome, gente. 5 extintores de incêndio em determinado local. Eu coloquei hoje, dia 24/3. Quem vai me garantir que esses extintores vão estar lá daqui um mês, né? Por exemplo, é um exemplo chulo. Então, eu vou fazer uma inspeção geral naquele local para ver se aqueles extintores estão no local correto deles. Eu vou fazer a inspeção geral todo mês para eu ver se os chuveiros lava-óleos, né, os chuveiros de emergência estão realmente funcionando. Então, às vezes eu coloquei o chuveiro ali, hoje está funcionando. Daqui um mês, daqui 15 dias, não pode estar funcionando. Pode ocorrer, as coisas estragam, né? Quem me garante que as mangueiras dos hidrantes estão funcionando, que os registros dos hidrantes estão funcionando? Então, você pode determinar essas inspeções gerais e deixar, né, encarregados para fazer isso. Ou a CIPA, ou o pessoal da brigada, né, ou o pessoal que tem algum tipo de conhecimento nesses equipamentos. Então, a gente pode fazer uma inspeção geral. Qual que é a periodicidade dessas inspeções, né? Como que eu vou deixar essa periodicidade? Todo mês, de 15 em 15 dias, toda semana. Então, eu vou fazer um checklist, né, para ver. Então, vou colocar todos os equipamentos de segurança e quero que vou deixar os responsáveis e quero que todo mês seja executado. Na empresa onde eu trabalhava, acontecia isso. Os brigadistas e a CIPA que era responsável. Então, tinha os chuveiros, tinha os hidrantes, tinha a caixa de primeiros socorros, tinha a maca. Então, era verificado se estava tudo em conforme. Então, qual que era a periodicidade? De mês em mês. Então, de 30 em 30 dias, era verificado, né, se realmente aqueles equipamentos estavam, né, em conforme. Se não estava, ou era trocado, né? Ou se foi danificado também, né? Então, era feito isso daí. Então, algumas inspeções parciais, o que são as inspeções parciais? Então, em vez de eu fazer a inspeção na fábrica inteira, eu vou fazer inspeções só em locais específicos, né?
Então, eu vou fazer as inspeções dos hidrantes só um local onde tem mais circulação de veículo, onde eu sei que pode ter uma empilhadeira batido, onde pode ter acontecido alguma coisa que não foi relatado, né? Então, em vez de eu olhar a fábrica inteira, eu vou olhar uma área específica, né? Então, vou olhar só determinados setores. Agora, vamos supor que são setores críticos, vamos falar setores que trabalham com produtos inflamáveis, né? Então, aqueles hidrantes, aqueles extintores, eles têm que olhar com uma periodicidade, né, menor. Então, não vou olhar de 30 em 30 dias, né? Eu posso pôr toda semana, né? Então, vou olhar se está conforme ali toda semana. Conforme que eu falo, os extintores a gente viu já, né, que eles têm uma data de validade, né? Então, não é uma data de validade de um mês. Mas eu vou olhar se eles realmente estão no local, porque as pessoas mexem, elas tiram do local, né? Ele não pode estar no local correto, ele pode ter caído, né? Então, eu vou delimitar, vou falar o que vai ser inspecionado. Inspeções de rotina. O que são as inspeções de rotina? Vamos supor, vou começar a trabalhar na empilhadeira. Então, antes de eu começar a trabalhar na empilhadeira, eu desliguei a empilhadeira ontem à noite. Ou eu vou começar hoje de manhã. Antes de eu começar hoje de manhã, eu vou fazer uma inspeção na empilhadeira, vou fazer uma inspeção visual nela, para ver se está tudo conforme. Eu já não vou sair ligando ela, né? Eu vou fazer uma verificação nela. Porque de ontem para hoje, pode ter mudado alguma coisa, alguém pode ter mexido, né? Condutores de eletricidade, né? Então, quando você vai fazer, você tem que fazer inspeções rotineiras para ver se está ok. Quando você vai fazer a manutenção de algum equipamento, você tem que fazer a inspeção naquele local ali. Então, equipamentos que são muito solicitados ou que têm grande risco, né, de acidentes, eles têm que passar por inspeções de rotina. Então, todo dia, né, ele cabe passar por uma inspeção ali. As periódicas, pessoal, uma certa periodicidade, é o tempo. Então, por exemplo, tem NRs que fala para a gente a periodicidade dessas inspeções. Então, vou dar um exemplo para vocês. NR13. A NR13, ela trata de caldeiras, tanques, vasos de pressão e tubulação. Uma caldeira, ela tem que ser passada por inspeção anualmente. Então, se eu fiz uma inspeção hoje, dia 24/3, até dia 24/3 de 2026, ela tem que passar por outra inspeção novamente. Essa inspeção vale só por um ano. Então, qual que é a periodicidade dessa inspeção? Um ano. E todos os equipamentos de segurança, válvula de segurança, manômetro, tudo que está ali também tem uma periodicidade. Então, você faz a verificação deles, né? Olha se está dentro da segurança deles, se eles estão medindo realmente, né? Dentro do parâmetro, e eles passam por essa inspeção. Os vasos de pressão, então, por exemplo, a gente tem um compressor que comprime o ar e põe dentro de um vaso. Então, esses vasos de ar comprimido, eles, dependendo do tamanho deles, eles vão de 2 a 5 anos a periodicidade dele. Vai depender do quê? Do tamanho dele. Qual que é o fluido que está dentro dele. Então, por exemplo, o ar, geralmente, é 5 anos. Mas eu não coloco 5 anos quando eu faço esse tipo de inspeção. Eu coloco no máximo 2 anos. Para eu ter o quê? Uma margem de risco aí. Eu não vou pôr 5 anos, né? Também a gente tem aí vasos que a gente tem amônia dentro, né? A amônia, ele é um fluido altamente perigoso. Então, não colocamos também 5 anos, colocamos menos. E aonde que está isso? Eu tirei isso da minha cabeça, o tempo que eu coloco? Não, está lá na NR13. E quem que é o responsável, né, por essa periodicidade? A empresa. Então, por exemplo, lá na empresa tem uma caldeira, tem um vaso de pressão, tem a tubulação. Então, o técnico de segurança do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, ele tem que contratar um responsável, uma empresa, que vai lá e faz essa inspeção e dá um laudo. Então, algumas inspeções realmente podem ser feitas dentro da empresa, né, pelos profissionais que tem lá, e outras, né, a gente tem que contratar outros tipos de profissionais, que são os profissionais habilitados, que vem falando na norma, que é para fazer essa emissão de laudo, né, para falar que o equipamento está apto para estar
para estar funcionando ou não. E essas inspeções eventuais por exemplo, ela não tem um período determinado. Então, lá na norma NR13, ela fala que a caldeira tem que passar por inspeção anual, né? Então, ela tem uma validade de 12 meses. Mas vamos supor que essa caldeira passou por uma reforma. Então, assim que ela passa por uma reforma, ela precisa, né, passar por uma nova, né, por uma nova inspeção. Então, ela tem que passar por outros tipos de inspeção. Então, ela vai passar por uma inspeção eventual, por uma inspeção extraordinária. Por quê? Porque ela está além daquele 1 ano. Então, como ela foi modificada, aquela inspeção de 1 ano não vale mais, porque se você mexeu na estrutura dela. Então, aquele trabalhador que estava lá, ele também pode ter mudado, né? A periculosidade, a insalubridade dele. Então, tem que ser avaliado várias coisas, né? A parte médica, a parte de trabalho. Então, vários tipos de inspeção, vários tipos de profissionais, né? Que abrange, né? E as inspeções oficiais, que são feitas pelos órgãos fiscalizadores, né? Pelas empresas. Então, vamos supor, são as fiscalizações, as inspeções oficiais. Então, vamos de novo lá, essas empresas que têm caldeira, que têm tubulação, a maioria das empresas aí de grande porte tem caldeira. As tubulações têm que ser pintadas, né, conforme o fluido que passa ali. E aí a gente vai passar para a inspeção oficial. Quem vai inspecionar? O órgão, o Ministério do Trabalho, né? E aí o órgão fiscalizador vai lá. Vamos supor que você tem uma máquina que ela pode, para a pessoa ficar ali com um determinado tempo, ela pode ter só 100 decibéis. Eu não sei de cabeça os valores. E aí você fala que tem 100, o órgão vai lá e vai fazer o teste, né, para ver se realmente tem. Se não tiver, a empresa vai passar por ela não passa por sanções. Geralmente, dependendo da inspeção, ela tem um tempo, né, para se adequar. Senão, ela é multada, né? As inspeções especiais, né, de controles técnicos, profissionais, então tem vários tipos de inspeções aí. E aí, um outro ponto que eu queria falar com vocês, eu peguei um material, esse material não foi eu que desenvolvi, não é meu, tá? Eu peguei ele no Power BI, desculpa, Power BI não, gente, estou com cabeça lá na outra coisa. Peguei ele na internet, mas eu acho que é de suma importância vocês saberem sobre ele. O que acontece, pessoal? Aqui a gente está falando, né, de controle de risco, né? A gente está falando de controle de risco, o que é o controle de risco. E aí a gente tem a NR1, né? A NR1, ela traz para a gente, é uma norma, né, que traz para a gente, que é o programa de gerenciamento de risco. Ela foi mudada tem pouco tempo, não, né? 2021, ela foi mudada. Então, a gente tem várias NRs, né? Tinha várias NRs vigentes, e aí eles acloparam algumas NRs, e aí a atualização foi para NR1, né? Para fazer esse programa de gerenciamento de risco. Então, o programa de gerenciamento de risco, pessoal, o que ele é, né? Ele vem para... É um documento, tá? Que as empresas têm que ter para fazer o gerenciamento de risco da empresa, né? Então, ele tem como objetivo identificar, avaliar e controlar os riscos ocupacionais no ambiente de trabalho. Então, esses riscos que a gente está falando, esses perigos que a gente falou, né?
eles têm que estar documentados. Então, a gente fala, o que deve conter no mínimo, né, no PGR, né, no Programa de Gerenciamento de Risco? Ele tem que ter um inventário de riscos, né, identificação dos perigos e avaliação dos riscos associados naquelas atividades na empresa, e um plano de ação. O que é esse plano de ação? São medidas para eliminar, né, reduzir ou controlar os riscos. Esse PGR, né, esse Programa de Gerenciamento de Risco, ele substitui o antigo PPAR, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, né? E aí, ele deve ser sempre atualizado, sempre que houver mudanças nos riscos da empresa. Então, esse documento aqui, para trás, ele fala isso, tá? Que foi atualizado, esse PPAR, para esse PGR, né? Então, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, né? E aí, a NR1, né, que ele vem com esse objetivo, ele vem com essa parte de gerenciamento de riscos, como que deve ser feito, né, essa estruturação. Então, quem que é o responsável, né, para fazer esse gerenciamento de risco? É a empresa, né, ou a empresa faz, a empresa que tem uma equipe, né, tem um técnico de segurança, tem um engenheiro de segurança, ou a empresa ela pode fazer uma consultoria externa, né, ela pode contratar uma empresa, né, que seja um profissional qualificado, o técnico, né, e para ela prestar esse serviço para fazer esse documento, esse PGR, né. Então, ó, ela vai estabelecer diretrizes, requisitos, né, para o gerenciamento de riscos e as medidas de prevenção de segurança e saúde. E aí, pessoal, dentro do PGR, a gente tem o GRO. O que é o GRO? É o gerenciamento de risco ocupacional. Então, o PGR, ele é o documento. Então, eu vou lá e faço o documento, né, faço o inventário de todos os riscos e faço um plano de ação. Então, é um documento que eu entrego. O GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, ele é algo mais gerencial. Ele é uma forma de colocar em prática. Ele é uma gestão, né? Então, enquanto o PGR é o documento, o GRO é a gestão. Então, o que o GRO faz, né? Ele também vai ter o levantamento de riscos, ele vai ter a avaliação dos riscos, né? Qual que é o impacto desses riscos para a saúde do trabalhador, quais são as medidas de controle. Lembra que a gente falou das medidas de controle? Que tem o perigo, né, ele está ali naquele local. O risco é a probabilidade de algo nos ocorrer. Então, como que a gente diminui o risco de algo nos ocorrer? Usando, por exemplo, o EPI. Então, uma medida de controle é usar o EPI, uma outra medida de controle é fazer dispositivos para máquinas que têm partes rotativas, né, colocando proteção, usar EPC, não deixar pessoas entrar em determinados tipos de área, né? Então, isso é uma medida de controle. Depois, o que é o monitoramento contínuo, né? O monitoramento contínuo é uma revisão periódica desse PGR. Por que eu preciso de um monitoramento periódico? Porque muda. A empresa, né, a indústria, é algo vivo, ela muda todo dia, né? Então, as condições vão mudando, as pessoas vão mudando, então, precisa, né, dessa revisão periódica para ter eficiência nesse programa. E a manutenção desses documentos, né, sempre atualizado. Então, o GRO, né, é um processo contínuo da gestão. E o PGR é o documento que registra, né, essa gestão dentro da empresa. Então, essas são as duas coisas diferentes que tem dentro de um. Então, o GRO está dentro do PGR, tá? Então, o GRO é um sistema de gestão exigido na NR1, tá? Ela vai definir diretrizes para identificar, avaliar e prevenir os riscos,
abrange todas as etapas de gestão de risco e funciona como um processo contínuo. E o PGR, né, é o documento obrigatório. Então, o GR é o processo, tá? E o PGR é o documento. Aqui, pessoal, no gerenciamento, né, o que é essa forma sistemática? Tanto que aqui eles colocaram o PDCA como exemplo. O que é o PDCA? É planejar, executar, verificar e correção e checar, né? Checar, não. Planejar, não tem outra palavra aqui. Planejar, fazer, verificar. Não lembro agora. É uma correção. Então, o que acontece aqui? Então, você vai lá e planeja o seu gerenciamento, né, de risco, como que vai ser. Então, eu vou fazer o planejamento. Depois que eu faço o planejamento, eu vou fazer a execução daquela gestão de risco, né? Então, eu vou fazer aquela execução. Depois que eu faço aquela execução, eu vou checar. Tá dando certo? Eu estou tendo melhorias, eu não estou tendo acidentes, eu não estou tendo incidentes, o pessoal está fazendo. E depois que eu checo, eu faço a correção, né? Então, isso aqui, ó, esse ciclo, o A é o agir, né? Esse ciclo aqui, ele é contínuo, porque ele nunca para. Então, se eu cheguei aqui, chequei, verifiquei e vi que não está certo, eu vou corrigir, eu vou agir, né? Eu vou fazer algo diferente. Na hora que eu faço essa correção, eu vou lá e coloco ele, né? Eu vou fazer o planejamento e aí eu vou colocar ele em execução. Então, por isso que é algo contínuo, é algo vivo, né? É uma gestão que a gente faz continuamente, para a gente ter, né, o gerenciamento, né, desses riscos ocupacionais e ver se realmente está funcionando. E aqui a gente tem, né, dentro do GRO, a gente tem as NRs. NR7, que é do PCMSO. O que é o PCMSO? Eu não decoro essa sigla, pessoal, peraí. Eu tinha deixado ela aqui já. Rapidão. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então, é o que monitora, né, a saúde do trabalhador, né? Então, toda a parte médica, né, de risco à saúde, a gente tem a parte do PCMO. NR9, NR17 de ergonomia, NR10 a parte de elétrica, né? Como os dispositivos elétricos têm que ser desligados, como tem que fazer o corte da energia, não é corte que fala, não, tem outro nome. O corte da energia, né? NR33 trabalha em altura, NR33 trabalho confinado. Lembra que a gente tem a PT, que é permissão de trabalho, né? É uma forma da gente ter um gerenciamento de risco. NR12, máquinas e equipamentos, né? NR19, explosivos. Então, todas essas NRs, né, tá dentro do GRO. Então, essa gestão de risco, esse documento e essas ações, essa gestão, ela tem que estar pautada nas NRs. Então, não é simplesmente eu chegar lá e falar assim, vou fazer do jeito que eu acho. Não, ela tem que seguir as diretrizes, né, das NRs. Elas têm que ser conforme a legislação. Aí uma outra diferença aí também que veio é o GRO, ele não deve ser usado para caracterização de atividades ou por ações insalubres ou perigosas. Aí a gente tem o LTCAT. O que ele é? É um laudo técnico de condições ambientais de trabalho. Então, o que é o objetivo dele, né? Desse laudo, né? Esse laudo, ele traz para a gente a avaliação e o registro das condições ambientais de trabalho. Então, é uma exposição do que o trabalhador está. Então, ruído, calor, produtos químicos, né? A fim de identificar se tem alguma
riscos para a saúde do trabalhador. E a responsabilidade do engenheiro de segurança ou médico de trabalho para fazer esse documento, tá, pessoal? E aqui uma coisa importante, qual que é a diferença de insalubre e de insalubridade e periculosidade? A insalubridade, ela está ligada ao local. Então, um ambiente insalubre é um ambiente onde a gente tem vários riscos ou várias condições de trabalho ali do local em si. Então, por exemplo, eu posso ter agentes biológicos, eu posso ter ruídos, então aquilo dali é insalubridade. O ambiente não é adequado para trabalho. E periculosidade, né, é o perigo que o trabalhador está correndo, né, o risco que ele está submetido ali. Então, qual que é a probabilidade de ocorrer um dano sério a ele, né, ou até ele mesmo vir à morte, né, ele ter algum acidente que pode ocasionar a morte. Então, essa NR15 e NR16 tratam da insalubridade e da periculosidade. Essa emissão do PPT, ela é em relação ao trabalhador. A diferença do LCAT para o PPT é que esse aqui é geral e esse aqui é para o trabalhador. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa vai querer olhar uma aposentadoria especial, né? Então, é o perfil profissiográfico, nossa senhora, falei tudo errado. Perfil profissiográfico previdenciário. O que ele é? Ele é um documento obrigatório para as empresas que tem como objetivo de registrar as condições de trabalho do empregado. Então, é os agentes nocivos àquela atividade que ele está executando. Então qual que é a diferença de um para o outro? Porque os dois, né, tá vendo os agentes nocivos ali para o trabalhador. Pessoal, é as condições de trabalho geral, tá? Daquele ambiente. E o outro é do trabalhador, tá? Ele é individual. Então, esse aqui, ele é individual e esse aqui, ele é de forma geral, tá? O PGR não substitui esses dois documentos, pois são coisas diferentes, tá? O PGR é utilizado para prevenções, né, gerenciamento de riscos ocupacionais. Olha aqui o que ele fala. Ele deve cumprir as exigências previstas nas NRs e dispositivos legais de segurança, saúde e saúde no trabalho, tá? Só para a gente ver aqui a estruturação, tá? A diferença. O GRO, ele é um macroprocesso, então ele é uma gestão, né? Então, a indicação dos perigos, avaliação dos riscos e controle. O PGR já é a documentação do que está fazendo. Então, enquanto o GRO, né, que é a gestão, eu vou estar fazendo isso continuamente, e o PGR eu vou estar documentando essa atividade. Aqui falando do perigo, né, e riscos, os riscos ocupacionais, as NRs, né, identificação dos perigos, que a gente tem que estar sempre pautado nessas NRs. Pessoal, as NRs, chegam no final do ano, algumas delas, não são todas, tá? Mas algumas delas sofrem modificações. Então, a gente tem que sempre ficar atento. NR a gente precisa decorar? Não precisa. Só que a gente precisa saber ler e aonde buscar, né, cada uma dessas prerrogativas, da onde que eu vou consultar. Então, por exemplo, ergonomia, eu vou em qual NR? Eletricidade, eu vou em qual NR? Então, a gente precisa saber por onde ir, tá? Então, identificação dos perigos, avaliação dos riscos, controle dos riscos ocupacionais, né? Então, a gente tem os riscos mais altos, riscos mais baixos, né? E aí, pessoal, essas avaliação de riscos, a gente tem várias formas de fazer, né? Então, a gente tem análise de causa raiz, matriz de risco, e aí fica a cargo, né, da empresa e do profissional a forma que ele vai utilizar para fazer essa avaliação. Então, a organização deve selecionar as ferramentas e técnicas
de avaliação de risco que sejam adequadas ao risco ou circunstâncias em avaliação. Aqui ele fala só mais sobre o que é GRO, PGR, né? E aqui, pessoal, o que acontece? Tem na NR1 a diferenciação, por exemplo, de MEI, de outras empresas. Por exemplo, você vai prestar serviço, né? Se a empresa não faz o próprio PGR, quais que são as formas que tem que agir. Então, lá na NR1, ele vem falando tudo isso daí. Aí, só um exemplo que eu queria dar aqui para vocês, rapidão, para a gente finalizar. Quando a gente vai fazer o GRO, a gente tem a identificação, né, dos perigos, a avaliação dos riscos e os controles do risco. E a gente tem a preparação para a emergência. Então, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês da NR13? A NR13, ela fala lá, de novo, né, de vaso de pressão, de caldeira, de tubulação. E lá fala para a gente que tem que ter um plano de emergência, por exemplo, para vazamento de amônia. Então, o que ele fala para nós aqui? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui, pessoal, é um plano de emergência com amônia. Então, por exemplo, a empresa, né, uma empresa X contratou a gente, né, para a gente fazer esse laudo, para fazer esse plano. Então, o que era o objetivo? Estabelecer um procedimento padrão para armazenar, manipular o produto químico de amônia anidra, visando proteger e garantir a segurança dos profissionais, patrimônio da empresa e meio ambiente. Então, que vem o campo de aplicação, os principais riscos, irritação, intoxicação, queimadura, sequeira e até a morte de pessoas, dependendo do grau de exposição. Incêndio ou explosão envolvendo o patrimônio da empresa, contaminação do ar, corpos de água e populações vizinhas. Profissionais autorizados. Então, tem os profissionais autorizados aqui que podem, né, mexer com amônia. Procedimentos de prevenção. Evitar explosões caso haja vazamento da vizinhança, deverá ser sanitizada, se manusear mercúrio, cobre, iodeto, prometos e óxido de prata. E aí aqui vem falando tudo, né? Como que deve ser o procedimento? O sistema de proteção coletiva deve estar em perfeito estado de funcionamento, tais como biruta, chuveiro e lava-óleos, válvulas de segurança, sinalização e sensores de NH3. NH3 é a amônia. A emissão através de engenharia de segurança, o laudo técnico relativo aos vasos de pressão, sob pressão, conforme NR13. Armazenagem, manipulação, procedimento para evacuação da área. A brigada de emergência vai ser treinada pelo pessoal do Corpo de Bombeiro, a cada 2 anos, receberá reciclagem com profissionais deste órgão, dentro dos funcionários, era esse laticínio aqui. Estão as seguintes equipes. Então, as equipes que têm que, né, estar ciente. As rotas, né, vão ser analisadas após o término do treinamento, as estratégias. Critérios de segurança durante sinistros, emergência, né? Acione alarme sonoro, haverá reunião urgente brigadista, removerá as vítimas.
utilizar água na forma de neblina até a contenção do vazamento, equipes socorristas ficar de prontidão, portaria, ficar de prontidão, controlar para que ninguém entre na empresa, dar entrada apenas pessoal de resgate, informar aos bombeiros do resgate do local do evento, né? A telefonista, então, a CIPA, né? A CIPA deverão atuar durante o processo de evacuação, encaminhando as pessoas para a zona de segurança. Procedimentos operacionais, né? Para fazer o abastecimento. Conferir os EPIs e luvas de PVC. Aí, aqui no final, vem falando. Então, para cada tipo, né? De os procedimentos, né? Contato com os olhos, o que é para fazer? Parada da caixa respiratória. Aí aqui vem falando as informações, né? Esse aqui é a FISP do produto, né? Da amônia. Qual que é a empresa? O produto, né? Identificação dos perigos. Perigos principais, saúde. Então, o gás de amônia pode ser sufocante, de extrema irritação para os olhos e trato respiratório. Dependendo do tempo, né? Leva à morte. Perigos físicos e químicos, né? O meio ambiente. Aí vem as medidas de primeiros socorros. Medidas de prevenção, o manuseio, o armazenamento e o controle. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A forma de transporte. E aqui as NRs, ó, pessoal. A 15, a 9, a 13, a 26, né? E as ABNT. A única que eu lembro, a 26 eu sei que é de equipamentos, né? A de faixa, a 13 é a de vaso de pressão, essas outras aqui eu não lembro de quais são. Então, esse documento aqui, ó, então, por exemplo, aqui as instalações, né? Então, esse documento aqui, ele foi elaborado pela empresa, né? Quem que foi a empresa contratada? A JS, né? E aí, foi prestado, né, um serviço de consultoria. Então, toda essa parte aqui, né, para o processo deles, está dentro do PGR deles. Então, esse é um documento. Então, eles têm um plano de ação caso ocorra uma emergência, caso ocorra um sinistro. E nem só isso, né? A fórmula deles de armazenagem, de transporte, caso ocorra um vazamento, então tem tudo detalhado ali. Então, ele tem um plano de ação. Então, estabelecer, implementar e manter. Então, o que ele tem que fazer? Aquele documento, eu tenho um documento. Então, aquele dali faz parte do PGR. Então, o GRO é ficar, né, naquela gestão, ficar na gestão para ver se realmente está sendo cumprido aquilo dali, tá? Então, pessoal, então, inventários, os planos de ação, né? E uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, o que a gente falou aqui, né, do PCMO, ele não desobriga a empresa de realizar os exames exames médicos, né, e emissão de atestado de saúde ocupacional, os ASO. Lembra que quando a gente entra na empresa e sai, a gente tem que passar, né, pelo ASO? A gente vai lá e faz os exames médicos, e não só isso, né, regularmente, né, de ano em ano a gente tem que passar pelos exames médicos, né, pelo nosso atestado de saúde ocupacional. Então, esse programa aqui, né, de controle de saúde, ele não desobriga a ASO, beleza? Pessoal, ficou claro qual que é a diferença, né, entre o GRO e o PGR, né? Que um é uma gestão, é o fazer, e o outro é o documento em si. Certo? Dúvidas?
Não? Tranquilo? Tranquilo? Beleza, então. Então, a aula de hoje foi isso. Espero que tenha sido proveitosa para todo mundo. Ah, desculpa, Pedro, pode falar. Olhando, essas imagens aí, você vai estar deixando disponibilizado ou não? O dos slides eu vou. Eu vou mandar para o pessoal. Dos slides eu já vou deixar. Ah, não, certinho. Tá bom? Então, Eu vou mandar. O restante vocês receberam, né? O desenho técnico. ô Poliana, eu não soube onde acessar, não, viu? Os desenhos técnicos. Eu mandei para o pessoal. Depois vocês dão uma olhada aí. Mandei o material. Tá? Ah, não, certinho, então. Obrigado, viu, Vou Poliana? mandar os slides também. Tá ok. Ok? Beleza, gente? Então é isso. Qualquer coisa, estou à disposição aí. Pode me perguntar. E no mais, boa noite e boa semana para todo mundo. Até mais. Até, Poliana. Boa noite, boa semana. Vocês também. Obrigada. Até mais.